O Toyota Corolla está nadando sozinho no segmento de sedãs médios. Enquanto Chevrolet Cruze e Caoa Chery Rizzo 6 vendem bem pouco, bem menos do que ele, Jetta e Civic se tornaram carros de nicho e bem mais caros. Mas a Nissan está querendo dar uma incomodada no pessoal do Corolla, colocar uma pulga atrás da orelha com a nova geração do Nissan Sentra. Mas será que ele é capaz disso tudo? É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês. Não é exagero falar que isso aqui é uma nova geração do Nissan Sentra. O Sentra ficou um tempinho sem vir para o Brasil e tudo mais, mas agora ele volta com uma força. E aproveitando aí também que Civic saiu de cena, ficou um carro mais caro para ganhar um comprador que não consegue chegar lá no Civic híbrido. Então ele teve que apostar em, primeiro, um design muito mais chamativo, um carro muito mais forte em design. A gente tem um farol fino, todo em LED, a seta é halógena só, tem luz diurna, farol alto, inclusive farol alto com sistema automático, um acompanhamento de grade cromado, a grade colmeia, o logo da Nissan escondendo o radar do sistema de ADAS, um para-choque bem mais vincado. Só que um detalhezinho que eu percebi usando o carro, a frente é bem baixa e bem bicuda. Se você for um cara extremamente chato, você vai ter que reservar uma graninha uma vez por ano aí para dar um retoquezinho, principalmente nessa ponta aqui do para-choque que adora pegar naquela rampinha da garagem, sabe? Aquela saidinha do prédio, então. Ele adora dar uma pegadinha ali no canto. Um capô bem diferente, com dois vincos aqui, parece ser até um capô maior. Já que a gente está falando, o que cresceu, o que diminuiu. O Sentra é um carro bem maior do que ele era, melhora o entre-eixos, ele melhora a parte. Por quê? Embaixo disso tudo tem uma nova plataforma, CMF-CD, que é uma plataforma da Nissan dedicada para carros médios, já faz SUVs médios em cima dessa plataforma, e o sedã também recebe essa plataforma modular. É algo muito mais refinado, é um carro com sistema de suspensão independente nas quatro rodas, multilink na traseira, freio a disco nas quatro rodas, então é um carro que melhorou muito a parte de qualidade de rodagem comparado com o Sentra da geração anterior. Já vamos falar de motor, mas vale também destacar rodas com esse acabamento. Essa aqui é uma versão exclusive topo de linha. Aqui um bom perfil de pneu, não é uma roda com um pneuzinho de perfil baixo, deixa um carro bem confortável. Apesar da altura ser um carro bem baixo, como já falei da dianteira, e você até percebe pela altura de pneu paralama. E a pintura do teto em 2 tons, algo que a gente tinha em SUVs, vem para o sedã. Aqui que até gera uma certa controvérsia, branco com preto. Tem gente que não gostou, mas no geral o Sentra até parece um carro de outro segmento agora com essas mudanças de dimensões e de design. Para quem acompanha o Motor 1 sabe que no final do ano passado vazaram algumas informações sobre o Sentra. E uma das informações era, o carro não trocou o motor. Então vamos lá, na verdade, o motor que está aqui é uma outra geração de motor 2.0. Continua sendo um 2.0 aspirado, tem 150 cavalos, na faixa de 20 kg de torque, mas é um motor bem mais moderno do que aquele do Sentra antigo. Para começar, injeção direta, variador tanto nos 2 comandos quanto no coletor. Então eu tenho uma entrega de torque e potência desde as baixas rotações. É um carro que a gente vai falar na hora que a gente for dirigir, mas é um carro que eu já consigo adiantar que não fica devendo para os motores turbo. E também vale lembrar, Corolla não tem motor turbo, então os japoneses eles são bem conservadores. A Nissan é uma marca bem conservadora quando a gente fala em parte mecânica. O câmbio CVT que está aqui também é uma outra geração, trabalha de forma totalmente diferente do CVT do Sentra antigo. É um motor só a gasolina e a Nissan fala, não nem pensa em transformar esse carro para flex. A gente sabe que apesar da Nissan não abrir a boca, o próximo passo, quando a gente pensa em qualquer modelo no Brasil, é a eletrificação. Então quem sabe vem um Sentra híbrido mais para frente, no lugar de vir um Sentra Flex. A traseira do Sentra é até um pouquinho conservadora se a gente comparar com a dianteira. As lanternas, pelo menos na minha opinião, poderiam ter uma assinatura em LED, já que é uma faixa de preço que o cliente vai olhar esse pequeno detalhe. Só que tem uma questão, como é um carro feito no México, ele atende mercado do México, mercado dos Estados Unidos, alguns outros países menores e o mercado brasileiro. Ou seja, enquanto isso não mudar, ele não vai mudar essa lanterna se não tiver essa opção. O mesmo acontece até para o logo da Nissan, que continua o logo antigo. A gente já tem Frontier e Kicks, por exemplo, com o logo novo. Enquanto ele não começar a ser aplicado para os outros mercados aqui, não vai ser aplicado. Agora, quem pensa em sedã vai pensar em porta-malas, né? Aqui dentro são 466 litros de capacidade. Não é o maior da categoria, não é o menor da categoria, mas o que chama atenção é essa boca para entrada de objetos, é bem maior. Não chega a ser tão maior, por exemplo, do que uns sedãs concorrentes, mas ela é
mais prática para usar. Por exemplo, é uma questão entre sedã e SUV. O SUV tem aquela vantagem da tampa. É mais fácil entrar com objetos, por exemplo, mais altos, mas aqui tem uma boa altura e também tem esse sistema de pescoço de ganso que não é tão evasivo quanto alguns outros, só que ele não é tão discreto quanto aquela parte de amortecedor que acaba sendo mais cara. Agora, você já viu o porta-malas? Vamos para o espaço interno, acabamento e equipamentos e dar uma volta na nova geração do Nissan Sentra para ver, afinal, ele é melhor ou não do que o Toyota Corolla. Como eu falei, essa nova geração do Nissan Sentra está sob uma nova plataforma. O Sentra já era um carro que tinha um bom espaço interno aqui no banco traseiro, mas a gente já sente até algumas melhorias, né? Por exemplo, o banco está ajustado para mim até um pouquinho mais para trás e eu tenho um bom espaço interno. Ou seja, uma pessoa de 1,80 m pode dirigir e colocar um outro adulto aqui tranquilamente. O piso não é tão alto, a parte de túnel central não é tão alta. E tá vendo essa cor de banco? É um opcional desse pacote dentro da versão Exclusive. Você pode escolher esse interior premium. Eu particularmente não gostei, eu acho que combinaria talvez uma outra cor com essa carroceria branca e preta. Mas o banco ele é bem confortável, ele tem um sistema Zero Gravity que a gente conhece da Nissan, aqui pro banco de trás também. Ele deixa a parte bem confortável aqui, apoio de perna, parte de costa, lombar, apoio de braço, acabamento aqui também com esse couro. E aqui no meio eu tenho o apoio de braços também, que dá uma outra sensação para quem vai viajar, por exemplo. Até dá para colocar 3 adultos aqui. O Sentra cresceu em largura, você põe 2 adultos aqui com extremo conforto, um terceiro aqui vai ficar um pouquinho mais apertado, mas também não vai viajar tão desconfortável quando a gente pensa, por exemplo, em SUVs compactos, carros menores. A única falha aqui é que eu tenho uma porta USB aqui, legal, para colocar o smartphone, para carregar, legal. Só que fez falta uma saída de ar-condicionado aqui atrás. É algo tão pedido, somente nessa categoria de sedãs. Já tem carros, sedãs menores, sedãs compactos já com a saída de ar aqui. Ficou devendo isso aqui para quem vai no banco traseiro. Já aqui no banco da frente, ele é bem diferente daquela geração anterior do Sentra. Eu tenho um carro, para começar, o banco de uma dimensão grande, ele é maior. Um banco confortável, tem aquela tecnologia Zero Gravity aqui também, então ele deixa a posição de dirigir extremamente confortável. A parte, por exemplo, de alinhamento com coluna de direção, com parte de pedal de freio, eu tenho regulagem de altura e profundidade aqui da coluna, então eu tenho esse pacote muito confortável para quem vai dirigir. É muito fácil achar uma boa posição aqui. Eu tenho regulagem de altura para o banco do motorista e a parte de aquecimento para os 2 bancos. Já que a gente está aqui no meio, vamos falar, ar-condicionado de 2 zonas, você pode sincronizar ou deixar 2 temperaturas para os 2 lados. E como eu falei, só faltou realmente um acerto para o banco traseiro, uma saída para o banco traseiro. O carro tem teto solar, sistema multimídia com espelhamento Apple CarPlay Android Auto por fio. Você ainda tem o bom e velho fiozinho aqui, tem porta USB-C, USB normal. E até tem um espaço para você pôr o celular em 2 posições, você pode pôr desse jeito ou aqui, mas ele não tem um carregador por indução, a Nissan justifica que é por causa da parte de cabo. E aqui um porta-copo, a parte de alavanca de câmbio, botão do start-stop, um lugar para pôr a chave. Se vale a crítica, a chave da Nissan é a mesma, pelo menos acho que desde o Livina. A única coisa que muda é que aqui eu tenho a partida remota, então você pode pôr a chave aqui nesse porta-treco. Ainda tem um alçapão aqui, dá para guardar coisa pra caramba aqui na lateral. Única, vocês vão se perguntar, cadê o freio de estacionamento desse carro? Tá aqui no pé, ó. Aqui, ó. Muita gente critica o Corolla Cross e tudo mais. Até perguntei pro pessoal da Nissan e foi uma questão também, mercado norte-americano. Vale lembrar que o Sentra lá é um carro que já está há alguns anos naquele mercado. É um carro destinado para um público mais classe média. E também parte dos concorrentes nem tem freio de estacionamento eletrônico. Então para eles é normal isso aqui, do freio de estacionamento aqui no pé. Quem sabe, quando reestilizar, a gente sabe que andou até aparecendo uma reestilização do Sentra lá na China, mas até ele começar a se espalhar pelo mundo vai demorar um bocado. Então quem sabe ali a gente ganha um freio de estacionamento automático, sentir falta, por exemplo, de um sistema auto-hold. O volante aqui é o mesmo que a gente conhece da Nissan, como eu falei, o logo ainda é o antigo, uma questão aí também de mercado que esse carro vem. As aletas para troca de marcha da simulação do câmbio CVT. Eu tenho a parte de acabamento muito boa aqui na parte central, da mesma cor dos bancos, mas aqui em cima
já é plástico rígido. A Nissan gosta dessa imitação de fibra de carbono, que eu acho que não combinou tanto com essa categoria de carro. O painel de instrumentos, eu tenho velocímetro e contagírios analógicos, eu não vejo um problema, já que ele é bem acabado, de fácil visualização. E a tela central é uma tela aí de 7 polegadas, com várias informações e colorido de boa definição. Não a telinha simples, 2 cores. Aqui até que ok não ser uma tela por completo, dependendo, tem gente que até que prefere para visualização. Mas quem sabe com o tempo, uma rigilização, por exemplo, ele ganha uma tela por completo. Então não é um problema. Uma coisa que eu fiquei um pouco incomodado, tem um retrovisor fotocrômico aqui, legal. E o painel eu mostrei para vocês, ali em plástico rígido, mas a porta já tem uma parte suave ao toque aqui. A porta traseira não é, achei um pouco esquisito. Também não tem um toque para os vidros elétricos dos passageiros, só o motorista. Tem um rebatimento de retrovisor. Aqui do lado eu posso acionar o modo Eco de condução. Só que é engraçado, eu tenho o Eco aqui e o Sport aqui no botãozinho embaixo da alavanca de câmbio. É um pouco, tipo, poderia ser um botão só para selecionar o modo de condução. A parte de hadas, eu tenho o piloto automático adaptativo. Eu tenho um bom piloto automático adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática, mas eu só tenho o alerta de saída de faixa. Ele não corrige o carro ou mantém no centro da faixa, ele apenas vibra a direção para te alertar. É um carro bem completo, tem algumas falhas que a gente até entende. E uma coisa que ele trouxe da Nissan, que ele tem um sistema de câmeras 360, é muito interessante para manobrar um carro que é tão grande. No geral, o acabamento é bom, tem pequenas falhas. Esse carro tem sistema de som da Bose, para quem gosta de som, mas é só para essa versão mais cara. No geral, eu acho que não fica devendo para concorrência dos sedãs, mas, por exemplo, se o cara olhar para um SUV, pode encontrar alguns carros mais equipados. Vocês vão perceber que do Sentra antigo sobrou muito pouco, né? Plataforma, o motor é outra geração, transmissão é outra geração. O Sentra já não era um carro ruim de andar entre os sedãs médios na sua época, era um bom carro. Só que esse aqui realmente ele dá um salto de patamar, de qualidade de construção, de qualidade de rodagem que chama muita atenção. Por quê? Primeiro, a suspensão é muito confortável para rodar. Eu falei, tem a questão do carro ser mais baixo, o bico pegar com uma certa facilidade. Para quem mora, por exemplo, em rampa, até algumas lombadas ele gosta de bater um pouquinho o bico. Então se for muito chato, você vai ter que ou tomar muito cuidado, e mesmo assim ainda ter alguns riscos, ou ter que mandar pintar o para-choque uma vez por ano, por exemplo. Mas a suspensão ela tem um ótimo compromisso entre conforto, ela vai reclamar só em situações muito extremas de buraco, asfalto muito ruim, mas também não é um SUV, ainda é um sedã, né? Parece que o carro fala, então, você quer isso aqui, você compra um SUV, cara, não vai me usar para isso aqui que você está usando. E ele é muito confortável do mesmo jeito que ele é um carro bem dinâmico. Ele evoluiu muito na parte dinâmica do que era o antigo Sentra. E principalmente parte de direção. A direção eu achei muito mais comunicativa, muito mais estável, muito mais responsiva, muito mais direta do que era. E ficou muito melhor para quem gosta de dirigir, ficou muito bom. A posição de dirigir eu também achei bem legal, a posição de dirigir baixa, né? Eu tô aqui na posição a mais baixa do banco, só que lógico, se você quer, eu quero subir, você tem ajuste elétrico aqui, levanta o banco, você acha uma posição, tanto de volante, ele é bem amplo, o leque de ajustes, isso é um outro ponto muito bom. A parte de isolamento acústico desse carro também ficou muito boa, você ouve muito pouco barulho de vento, barulho de motor trabalhando também é bem baixo. Mesmo e só, por exemplo, afundar o pé, que você começa a ouvir motor, mas mesmo assim, a gente compara até com alguns concorrentes diretos, é bem mais contido. E aí eu aproveito para entrar também no trabalho de motor e câmbio. Para mim, muita gente achou que o 2.0 aspirado ia estragar o carro, não ia ser legal. Mas, por exemplo, consumo, cidade e estrada muito bom, cidade acima de 10 km por litro, estrada na faixa de 15, desempenho 0 a 100, bom número, um pouquinho acima do que a Nissan divulga, né? Agora que a gente testou o carro, um pouquinho acima, ele está dentro da média de potência, né? Se a gente olhar para o pessoal que tem os carros sedãs que tem 150 cavalos, também na mesma tocada. Na minha opinião, não deve nada ao Corolla 2.0 em desempenho, até em consumo. O CVT trabalha muito bem, trabalha bem quieto. É um carro que trabalha de forma bem tranquila, ele gosta de deixar a rotação bem baixa. Você tem um modo Eco que também ajuda bastante nisso. Então é um carro extremamente confortável, banco, suspensão,
tudo isso, né? Tem algumas falhas, né? Por exemplo, o freio de estacionamento aqui no pé vai gerar muita crítica, espelhamento não é sem fio, aqui ele só tem um alerta de saída de faixa, não é assistente de faixa, então tem alguns pontos, mas tem aquela questão que eu já falei. Como é um carro para o mercado norte-americano, produzido no México, a gente tem que esperar esse carro se atualizar para outros mercados para provavelmente receber algumas mudanças dele. Mas ele entra muito bem no mercado brasileiro, bem posicionado. Ele não vai vender como Corolla por questão de volume, por questão de rede concessionária, questão de nome, né? Corolla é sinônimo de sedã, mas o Sentra também é um nome muito forte. Foi uma decisão muito certa da Nissan não ter desistido desse nome para o Brasil, somente agora que o Civic se foi, né? Esse carro aqui, ele é claramente uma ótima opção para você que, por exemplo, gostava muito do Civic, do 2.0, o turbo era outro patamar, mas, por exemplo, o 2.0, esse aqui é um carro que ele é até melhor em diversos aspectos, e pode te atender muito bem se você não vai conseguir chegar, por exemplo, nos 250 mil reais que pedem pelo Civic híbrido agora, né? Então é um carro muito bem resolvido para quem quer um sedã médio, espaçoso, bom pacote tecnológico, fica devendo alguns aspectos, muito confortável, um acabamento bom, não vou falar que é o melhor acabamento do segmento também, mas é um carro que só não vai vender mais porque a Nissan não consegue vender mais, né? Vai ser uma questão de rede que a própria Nissan já assumiu que ela tem, que ela precisa ampliar a rede e tudo mais. Mas andando eu acho que é um carro muito bom desempenho, bom consumo, mesmo com motor 2.0, motor 2.0 bem moderno, o CVT trabalha muito bem, tem aqui a letinha para troca de marcha se você quiser simular, mas confesso que nem tem para que usar, o carro responde bem acelerador, tem o modo esporte aqui no câmbio, então assim, o pessoal que ficou carente de Civic tá bem aqui, tá bem protegido, tem uma boa opção de mercado e com certeza vai ser uma forma de brigar bem com o Corolla. Dá para resumir essa convivência com o Nissan Sentra da seguinte forma: o motor 2.0 aspirado vai muito bem, mesmo não estando na era turbo, é um motor com diversas soluções, uma boa potência, um bom torque, um bom desempenho e um bom consumo com gasolina. Suspensão muito boa, um carro extremamente confortável, dá para ver uma evolução na construção em toda a calibração do Sentra. Agora, dentro do mercado, é uma boa opção, por exemplo, para quem gostava do Civic e não vai conseguir mais comprar a versão híbrida, que ficou muito mais cara. E, diante do Corolla, a única questão é que o Corolla é produção nacional, redes concessionárias, a própria Nissan sabe. O nome Toyota é muito forte, principalmente o nome do Corolla é algo muito forte no mercado brasileiro. O Sentra, pelo menos na minha opinião, vai ser uma aposta, vai vender bem mais do que um Cruze, lógico, mas não vai chegar a vender como o Corolla, que é o líder do segmento. Ou seja, é um carro que vai colocar uma pulga atrás da orelha do comprador que chega na Toyota e fala: quero o Corolla, mas espera aí, deixa eu dar uma olhadinha no Sentra. E já que o cara não tem mais o Civic, ele vai bater na Nissan e ter uma ótima opção de carro. E vocês, o que vocês acharam? Essa aqui é a versão topo de linha, tem uma versão mais abaixo. Entra lá no Motor 1 que eu descrevo um pouquinho melhor a parte de versões, o que tem um, o que tem no outro, e também a parte de preço. Espero que vocês tenham gostado, comenta aí embaixo o que vocês acharam, já deixa o like. Ajuda bastante a gente com a parte de YouTube, ele gosta de ver quem gosta do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa a notificação. Eu vejo vocês numa próxima. Valeu!